noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos à nossa quarta aula desse projeto do IBO, que é Diálogos em Osteopatia, onde a gente está abordando a cada semana um assunto relevante e um assunto bem específico, na verdade, um bate-papo sobre assuntos que são abordados sempre, mas talvez agora abordados de uma forma mais direcionada, mais focalizada. Eu, de novo, infelizmente, não vou poder estar com vocês, mas durante a aula toda, mas aproveitem-se, deliciem com esse assunto, porque é um assunto extremamente importante, né? É uma forma... É uma oportunidade de todos poderem depois, inclusive, fazer um bate-papo com a professora Marina. Professora Marina é fisioterapeuta há 13 anos, ela é osteopata há 7 anos. Eu brinquei na semana passada, quando eu apresentei o Dudu, que depois de 2 aulas a gente teria um primeiro carioca, mas eu me dei conta que a gente também teria uma carioca agora, mas ela não é uma carioca, ela é uma gaúcha, né? Ela fez toda a formação dela aqui em Porto Alegre, depois é que ela se debandou para o Rio de Janeiro, então vocês vão ter a chance aqui no meio do caminho de ter uma aula com uma cariúcha, né? Ainda com os sotaquezinhos, um bate, assim, que vai, para quem está presente, para os gaúchos presentes, vai soar bem conhecido. Para os que não são gaúchos, já vão entender, porque já passaram pelas aulas do professor Felipe Guerreiro e do professor Rodrigo Ângelos. Sejam todos bem-vindos, alunos IBO, ex-alunos, fisioterapeutas, umas carinhas que eu não vejo há um tempão, da minha querida amiga Carla Cassel, que também é uma cariúcha, né? Então, a gente está aí também que eu vi, da Raquel, querida Raquel, não estou vendo o rostinho da Raquel, estou vendo só uma foto da Raquel, que prazer enorme você estar aqui, Raquel. E todos os alunos que a gente tem sempre contato, alguns, como eu digo, né, eu ainda, apesar de não ter tido contato presencial, mas esse ano, se Deus quiser, vai. No segundo semestre, eu estarei com o pessoal do Rio, mas a gente já tem bastante contato aqui pela telinha, né? Bom, a prática vai ser, primeiro, a explanação toda da professora Marina. A professora Marina, ela é professora assistente já, ela vai poder dar o tempo melhor, professora assistente das técnicas viscerais há alguns anos. Ela é coordenadora de alunos, junto com a professora Giliane, no Rio de Janeiro. Então, está sempre também muito em contato com o ambulatório, com as atualizações do ambulatório. E a rotina vai ser, a dinâmica, aliás, da aula vai ser, primeiro, eu peço a todos, assistam toda a explanação da professora. Ao final da explanação, a Tamara Sanches, que está presente, que vai ser a mestre, vamos dizer assim, de cerimônia, tá? Ela vai, então, abrir os áudios e as perguntas, elas, ao invés de elas serem direcionadas verbalmente, para que todos possam participar e tirar suas dúvidas, as perguntas precisam ser escritas no site, tá ok? Então, perguntas no site para serem... Oi, Raquel, agora eu estou vendo no a Raquel. bate-papo. Desculpa, no chat do bate-papo. Então, e é isso, gente. Marina, muito obrigada por ter aceito esse nosso convite, esse desafio, tá? Para quem está presente, que são, para os 60 presentes, se deliciem, se deleitem, tá ok? E um beijo no coração de cada um de vocês. Eu vou só deixar a Marina iniciar e vou me retirar. Uma boa noite e aproveitem. Obrigada, Natália. Obrigada pela apresentação toda. Boa noite, gente. É um prazer rever aí algumas carinhas mesmo. Carlinha, que saudade, hein, Carla, Cassel? Quanto tempo! Muito bom, que bom te ver aqui. Vamos lá, então. Posso compartilhar minha tela já, Tamara? Sim. Então, vamos lá, gente. Está aparecendo.
aqui. Bom, vocês talvez não vão me ver, pelo que a gente conversou antes, Tamara, é isso? Eles não me veem, mas eles me escutam, né? Exatamente. Isso. E a gente consegue ver o seu compartilhamento. Tá bom. Então, vamos lá, gente. O tema de hoje, então, da nossa aula vai ser disfunções viscerais e suas repercussões no sistema musculoesquelético. Eu começo dizendo e trazendo aqui um artigo do Paolo Tosi, onde ele traz algumas situações de autores e dele também, onde ele define, que eu trouxe isso achando importante para a gente começar um raciocínio, né? Pensando num raciocínio, uma construção de um raciocínio clínico osteopático. Então, ele traz dizendo que a osteopatia é uma abordagem manipulativa destinada a localizar e resolver problemas de unidade do corpo, aprimorando os mecanismos homeostáticos, bem como a inter-relação de estrutura e função. Então, eu trouxe isso pela importância da gente fazer uma boa avaliação, de uma boa investigação, que é o papel do osteopata, buscar a causa do problema que o nosso paciente ele nos traz, né? E a importância disso na investigação, da gente realmente começar com uma boa avaliação, uma boa investigação, buscando sempre integrar os sistemas, né? E a gente, então, com a nossa abordagem, vai devolver, então, o mecanismo, digamos assim, da função, da estrutura-função, buscando, então, que o corpo encontre o mecanismo homeostático, né? Além disso, o objetivo da palpação diagnóstica osteopática ela é identificar e resolver a disfunção somática, definida como qualquer função esquelética, articular, miofacial, prejudicada ou alterada, né, apresentando alguma alteração, relacionadas aos elementos neurais e vasculares, que possam estar subjacentes à condição fisiopatológica. E aí aqui a importância da gente trazer a integridade do corpo como um todo, né, da nossa visão osteopática como o principal olhar para o nosso paciente. Então, mesmo o que a gente vai buscar dentro da nossa avaliação é buscar, então, essa alteração, seja ela uma alteração prejudicada no tecido articular, miofacial, lembrando que essa estrutura que a gente vai estar investigando, ela vai ter uma correlação neural, vascular, articular, tendinosa, ligamentar, visceral, né? Toda uma grande abordagem, todo um olhar desse segmento que vai estar em sofrimento, que o nosso paciente vai trazer para a gente, que a gente vai buscar investigar. E aí, um olhar, né? O principal objetivo disso, digamos assim, um olhar para o indivíduo como um ser indivisível ou fragmentado, que eu acho que é o mais importante do olhar do osteopata. Da gente olhar aquela queixa, aquele sintoma, aquilo que ele nos traz, aquele problema que ele nos traz, não simplesmente como um segmento ou um fragmento ali que ele nos apresenta, mas sim como um todo. Quais são as estruturas que estão relacionadas com aquele segmento? Quais são os ligamentos, a musculatura, os nervos? Qual é a correlação visceral que eu posso começar a relacionar? Por que eu correlacionaria com uma correlação visceral? Por que eu faria isso? Mas entender a importância de que o indivíduo é um ser indivisível. Isso eu acho que é o principal assim, para a gente começar uma boa abordagem osteopática de todas as formas. E aí eu trago, então, para uma avaliação onde é o início de um sucesso, digamos assim, da nossa abordagem, do nosso atendimento, onde a gente vai buscar uma boa anamnese, coletando ali, entendendo a clínica desse paciente, entendendo qual é a causa, a origem do problema dele, o que ele nos traz ali, o que ele nos apresenta, né? E, normalmente, o que ele vai nos apresentar, alguma característica de dor também, além da a queixa dele, normalmente vem vinculada com a presença de dor. E a gente precisa entender e caracterizar essa dor, né? Isso é bem importante. A gente entender quando e como essa dor ela se manifesta, o ritmo, o período, né? Em que momento que ela se manifesta, quando que ela começa,
se é uma dor diurna, se é uma dor noturna, há quanto tempo ela já se apresenta, se ela está aguda, se ela está crônica, a intensidade dela quando ela nos apresenta, né? Isso são informações importantes para a gente coletar na nossa anamnese, além de toda a clínica da anamnese investigativa. Assim. Normalmente, o nosso paciente ele não vai trazer para a gente, não digo nem normalmente, mas assim, muitas vezes ele não vai trazer para a gente já esse entendimento de uma alteração, de uma dor ou de alguma queixa que ele apresente, com uma correlação visceral. Algumas vezes ele pode simplesmente apresentar dor e ele não está relacionando se ele tem uma alteração digestiva, se ele tem uma cefaleia, se ele tem sudorese, algumas coisas assim. Pode ser que ele não tenha essa percepção, mas, ao mesmo tempo, pode ser que ele tenha essa percepção, né? Muitas vezes, assim, comigo acontece, às vezes, na clínica, no consultório, de o paciente vir e correlacionar. Por exemplo, se ele apresenta alguma alteração, apresentar alguma alteração digestiva, apresentar sudorese, náuseas, às vezes o paciente ele vai ter essa sensibilidade. E a gente ter a escuta ativa para a gente perceber isso, né? Porque esse início, gente, da nossa anamnese é o que vai levar ao início, a um start para o nosso raciocínio osteopático, conduzindo para uma direção visceral, conduzindo para uma condição, seja musculoesquelética ou visceral também associada junto, né? E aí, nessa clínica, o que nos vai fazer levar a pensar numa alteração visceral? Por que eu vou começar a buscar uma investigação visceral? O que vai me levantar essa bandeira de sinal amarelo de atenção, né? São sintomas neurovegetativos que esse paciente vai apresentar. Como eu falei, não necessariamente ele vai chegar já com isso digerido para a gente. Muitas vezes a gente vai ter que buscar isso conforme as nossas hipóteses, de acordo com aquilo que ele nos traz, né? Para a gente construir o nosso raciocínio. Mas eu coloquei aqui alguns sintomas neurovegetativos que são a insônia, o suor, náusea, vômitos, hipotensão, taquicardia, bradicardia, hiperestesia. E aí, se esse paciente apresenta alguma dessas alterações, ou outras ainda, né, neurovegetativas, a gente vai começar a pensar numa hipótese de correlação do visceral, assim, vai levantar nosso sinal amarelo, assim, falar, opa, peraí, tem algo mais aqui acontecendo para eu investigar, né? Então, eu preciso correlacionar algumas coisas aqui. E, além disso, é importante a gente saber que esses sintomas neurovegetativos, eles já conduzem a gente para algumas suspeitas, né? Do que eu posso encontrar, do que eu vou buscar, na verdade, no visceral. O que eu vou encontrar é só na avaliação mesmo, né? Na palpação, no teste, enfim, na investigação da nossa avaliação, da nossa abordagem osteopática. E aí a interpretação da dor visceral. Então, a dor visceral ou esplâncnica, ela nasce nos órgãos, que são cobertos pelo peritônio. Então, o peritônio é o que recobre toda a cavidade torácica, pélvica, né? Abdominal, e que está envolvida nas vísceras. E os estímulos dessa região, então, eles são transmitidos para a medula através do sistema nervoso simpático e parasimpático, né? E dessa forma, a gente começa a perceber como a gente integra o visceral ao sistema musculoesquelético e a gente passa a ter um olhar do sistema, do indivíduo como um todo, não só para um olhar musculoesquelético, mas sim integrando esses sistemas, né? Tendo um olhar mais profundo, porque a gente já sabe, então, que através do peritônio a gente tem uma transmissão simpática e parasimpática para a medula. A dor parietal, então, ela tem uma origem no peritônio parietal, que é inervado pelo frênico e os nervos intercostais. A dor parietal, ela é mais fácil de localizar e pode ser acompanhada por um ventre madeira, que pode apresentar isso na clínica, né? Na nossa avaliação isso pode aparecer.
além de uma dor abdominal aumentada que pode vir decorrente a uma tosse ou então um movimento. Isso tudo são sinais que a gente deve observar e cogitar essa possibilidade, né, levar para a nossa hipótese, né, de abordagem osteopática. Eu trouxe uma figura aqui, que é uma imagem do Prometheus, que mostra, então, aqui, ele retirou todos os órgãos, e a gente vê, então, aqui o peritônio parietal posterior em uma relação íntima com o envolvimento visceral. Então, acho que vocês veem um laser point aqui. A gente vê como é recoberto, né, todas as estruturas que esse peritônio parietal posterior, ele tá coberto por toda essa cavidade aqui, né? Ele está por todas essas estruturas, por toda essa região aqui. E ele está envolvendo, então, as vísceras. A gente já começa o nosso raciocínio pensando a partir do peritônio parietal posterior, que eu vou falar muito dele, dessa correlação com o sistema músculo-esquelético. Além do nosso raciocínio da gente olhar só para o peritônio parietal posterior, né? A gente vai também olhar, então, para uma relação muscular que a gente vai ter aqui envolvida, porque, logicamente, a gente tem estruturas que chegam, que dessas que terminam, outras nascem se inserindo e que vão para outras estruturas, seja essas estruturas musculares, ligamentares, vasculares ou então neurológicas. Isso tudo vai construindo o nosso raciocínio em cima dessa anatomia. Eu diria que a anatomia é a grande condutora para o nosso raciocínio osteopático, fazendo essa correlação do visceral com o músculo esquelético com o visceral, né? Muito bem. E aí, outra coisa que eu trago aqui, além do peritônio parietal, para a gente construir esse nosso raciocínio, é esse sistema simpático, né, que talvez seja bem comum aí para a maioria, que ele tem, então, origem no nível de T1 a L2, e aí a gente vai observar aqui, gente, que eles vão formar agrupamentos, tá? Eu vou tentar pintar aqui, eu acho que vocês veem isso. Eles vão formar agrupamentos, então eu vou ter do nível de T1 até T4 aqui, a gente vai ver que vai ter um agrupamento que vai em direção, que vão sair da coluna, então esse agrupamento vão formar esse grupo de nervos e vão em direção aos gânglios, e depois eles vão ser distribuídos as vísceras correspondentes aqui, né? No caso. Então, a gente tem aqui de T1 a T4, a gente vê que eles vão em direção ao gânglio estrelado. Depois eu vou ter aqui de T5, vão formar um novo grupo aqui, que vão ter os esplâncnicos maiores. Depois, aqui de T10 a T12, que eles vão, então, formar um outro grupo, um agrupamento, e vão formando em direção ao gânglio cilíaco e também gânglio mesentérico superior. E, por último, eu vou ter aqui o nível de L1 e L2, que vão formar outro grupo e vão em direção gânglio mesentérico inferior. Gente, eu trouxe isso aqui porque isso é uma das razões do porquê que a gente começa a ter um raciocínio e pensar, por que a víscera tem a ver, então, por que a zona de envolvimento visceral, por que o visceral eu tenho que relacionar com o sistema músculo-esquelético. Então, uma das razões é essa razão aqui de explicação dessa correlação do sistema simpático aqui que está apresentada. Essa imagem aqui é do Prometheus também. Bom, aí a gente vê essa correlação aqui, eu vou trazer diretamente assim, uma condução de um raciocínio para a gente, que é dor no ombro direito e uma correlação com o fígado. Então, vamos lá, normalmente, como eu comecei, a importância da investigação clínica, onde a gente deve coletar uma boa anamnese, onde a gente deve coletar
informações do início desses sintomas, como eles começaram, se houve algum episódio específico, como eles se manifestam, se apresentam alterações neurovegetativas, caso haja uma hipótese de que exista algum envolvimento visceral, né? Se apresenta alguma coisa, né, neurovegetativa. E muitas vezes, clinicamente, o paciente ele pode não apresentar uma alteração de mobilidade articular, mas ele pode apresentar, por exemplo, uma dor no ombro, né? Acontece de paciente chegar, por exemplo, apresentando uma dor no ombro e que não, você vai fazer os testes ortopédicos e todos esses testes eles se apresentam de forma negativa, não existe nenhuma alteração. Então, eu posso levar o meu raciocínio, eu posso conduzir o meu raciocínio para uma possibilidade de uma intercorrência, de uma intervenção do sistema visceral, né? E aí, se isso se apresenta, além dos sintomas neurovegetativos que se apresentam, juntando com essa clínica de alguns testes negativos, eu posso, então, eu tenho um sinal e um dever de investigar o nível visceral. Eu fiz uma correlação rápida aqui, deixa eu só adiantar uma coisinha para eu explicar, porque a gente sabe aqui que o frênico, ele vai sair aqui, então. Eu não achei uma imagem que pudesse me contemplar com as vértebras, mas aqui, C3, C4 e C5 aqui em cima, né? Ele vai sair desse nível, C3, C4 e C5. E aí ele vai descer, atravessando aqui os músculos do econ, os escalenos, ele vai descer, vai passar pela clavícula, pelas zonas vasculares, ele desce, ele se apoia aqui em cima na hemicúpula diafragmática, né? E depois ele atravessa, aqui a gente vê uma imagem, aqui a gente vê que ele atravessa, ele perfura o diafragma, né? E aí a gente vê ele aqui por baixo, aqui ele perfurando e fazendo toda essa inervação aqui do diafragma, esse é o frênico. Só que ele tem fibras aqui que são fibras aferentes que vão em direção ao peritônio. E aí aqui embaixo eu vou ter então a zona, a zona do fígado, né? Eu sei que o peritônio está em volta, está encapsulando esse fígado, mas também tem aqui a cápsula de Glisson aqui também, né? E se eu tenho fibras do frênico que vão fazer a inervação do peritônio, então eu tenho uma correlação que vai retornar aqui, eu vou ter uma correlação com o nível de C3, C4, C5. Mas eu sei que o nível de C5, eu tenho já fibras do plexo braquial e que vão me levar ao pensamento de uma correlação com o ombro direito, tá? Deixa eu ver aqui. E aí eu fiz um esqueminha aqui simples, só falando do nervo frênico, que tem origem, então, de C3 a C5, tem uma íntima relação com o econ e os escalenos, então, porque ele descende dali, né? Ele vai descender. Vai se apoiar na hemicúpula diafragmática, mais a cápsula de Glisson, face de Glisson. Ele faz, então, uma inervação do peritônio através de fibras aferentes, e o ramo de C5 que faz, então, a inervação do ombro direito. É importante citar aqui também, gente, que na nossa investigação, mesmo que o paciente apresente que tem essa correlação, né, específica e direta da correlação do ombro, é extremamente importante a gente analisar também o que ele vai trazer para a gente, né? Além da dor no ombro, será que ele tem uma dor torácica? Será que ele tem uma dor em barra também que se apresenta? Essas características todas a gente vai correlacionar com a nossa clínica, né? A investigação, mesmo a nossa abordagem deve ser pensando também
em atuar em cima das estruturas, e aqui eu diria trabalhando em cima do diafragma, por exemplo, também, né? E, claro, lógico, eu vou ter que investigar também uma possível alteração a nível torácico, mas isso a gente não pode dizer como se fosse uma regra, mas a gente deve investigar por conta daquela correlação que existe do sistema simpático aqui, desse esqueminha, a gente deve investigar por conta dessa correlação de inervação das zonas de envolvimento, né? Muito bem. Deixa eu mostrar só nessa imagem. Bom, depois eu mostro. A dor torácica, então, e o diafragma. Eu vou trazer aqui para vocês um caso clínico que aconteceu comigo para correlacionar isso. E, de novo, eu começo falando sobre a investigação clínica, uma coleta de informação da anamnese, onde o paciente traga para a gente informação que nos leve a conduzir um raciocínio criando hipóteses para que a gente possa investigar. A nossa clínica, gente, ela é sempre investigativa. Isso é como se a gente fosse detetive, né? A gente vai buscar, vai investigar aonde está a estrutura que está em sofrimento para que a gente desligue esse curto-circuito que está rolando ali que está acontecendo, né? Seja nessa região ou seja numa região suprajacente com correlação através de musculatura ou então neural ou então vascular. Mas aí, dor torácica, né? Uma dor torácica é importante, por exemplo, a gente perguntar o início. Toda dor é importante. Todo sintoma que esse paciente traz para a gente é extremamente importante a gente perguntar quando que inicia, como se apresenta, se dói aos movimentos, se não dói, se dói ao esforço, se não dói, se você sente ao esforço, se você percebe ele ao esforço. Seja o menor esforço, às vezes seja carregar uma sacola, às vezes da distância do carro, da garagem até em casa, fazer uma atividade laboral em casa, algo do tipo, caminhar na rua, enfim, o menor dos esforços. Mas aí, se esses esforços, se ele apresentar de uma forma, se essa dor se manifestar de uma forma que se apresente ao esforço, a gente vai ligar o nosso sinal de alerta, né? A gente vai prestar, poxa, a gente tem que saber a anatomia para a gente poder saber como conduzir. A gente tem que saber os sinais e sintomas para a gente saber hipotetizar, para a gente poder conduzir o nosso raciocínio. Então, se esse nosso paciente apresenta alguma alteração aos esforços que ele sente que piora essa dor torácica, ou então que ela começa a se manifestar de certa forma aos esforços, a gente vai pensar aí numa possibilidade de repente ser algum acometimento em função da vasomotricidade do coração, né, que é feita através da inervação do gânglio estrelado. Então, isso é importante a gente cogitar nessa possibilidade. Se não, a gente vem para cá, ainda com atenção na nossa investigação, a gente continua investigando, né? Fazendo testes clínicos, buscando mais informações para a gente poder fazer a nossa abordagem. Então, para a gente ter um sinal verde para a gente fazer uma abordagem osteopática. E aí eu vou trazer para vocês aqui uma informação de que aconteceu, um caso clínico que aconteceu comigo, que foi uma paciente que chegou para mim chegou com queixa de dor torácica e uma dor em barra nas costas, a nível de transição, mais ou menos, tóraco-lombar, torácica ali mais ou menos o nível de T8, por aí, mais ou menos nessa altura, T8, T10, assim, um pouquinho mais para cima da transição, né? E essa paciente, ela, por umas vezes, ela achou que ela estivesse infartando, assim, porque ela tinha uma dor irradiada para o braço esquerdo e ela foi parar no hospital para fazer um eletro, para ver se estava tendo alguma arritmia, algum infarto, alguma coisa assim, né? E os eletros deram normais.
e ela apresentando esses sintomas. E aí ela falou, poxa, tá estranho. E aí ela foi me procurar, então, e eu fiz os testes, então eu comecei a investigar, né, a possibilidade do que poderia ser que estava ali em sofrimento, que pudesse estar levando a essa paciente a ter esses sintomas, né? E eu fiz toda uma avaliação neurológica, né, com ela, já que ela apresentava uma dor, apresentava uma irradiação, né, formigamento, parestesia para o membro superior esquerdo. E só que todos os sintomas, todos os testes estavam normais, não tinha nada alterado, sensibilidade, tudo normal, testes vasculares normais, todos apresentando com grande normalidade. E aí eu vendo, fazendo todos esses sinais, toda essa avaliação neurológica, vascular, e deu normal para essa cliente, né? Ela apresentou todos os testes negativos. Eu, então, segui minha abordagem osteopática e pensei, bom, isso pode ser algum acometimento a nível torácico, diafragmático ou a nível cervical, né? Por conta dessa correlação toda que a gente faz pensando nas estruturas, por exemplo, do diafragma, que inerva ele, lá eu tenho uma inervação do frênico que vem de C3, um ramo de C3 a C5. Então, eu devo pensar nessas estruturas, né? Eu tenho um comprometimento, uma clínica ali que me mostra que uma dor em barra, eu posso pensar num acometimento diafragmático. E eu tenho, então, essa inervação de origem de C3 a C5. Bom, aí eu fiz, então, minha abordagem osteopática, ela saiu da consulta bem, sentindo-se bem, não estava sentindo mais nada da dor, nenhum sintoma, não estava apresentando nada, foi embora, feliz, satisfeito, falou, bah, Marina, acho que agora resolvi. E aí eu acho que deu 1 ou 2 dias depois, ela me ligou e falou, Marina, minha dor voltou igual. Bah, daí eu levantei, eu pensei, bom, alguma coisa tem, né? E aí a gente começa a pensar numa abordagem, num raciocínio de conduzir. Todo o meu tratamento, toda a minha abordagem que eu fiz, se a dor voltou, é porque eu tenho alguma coisa ali que eu deixei passar, que pode ser alguma coisa visceral que pode ter passado. Mas, ao mesmo tempo, eu, na avaliação, na minha investigação, ela me falou que ela era fumante a vida inteira, fumou a vida inteira, tinha esse formigamento lá para a mão esquerda. Por alguma razão, eu cogitei na possibilidade de algum acometimento a nível de tumor de ápice de pulmão, tumor de Pancoast. E aí eu pedi para ela, então, eu falei, olha, então vamos fazer o seguinte, tu, antes de voltar para mim, tu procura teu pneumologista e fala para ele, conta para ele, vai fazer uma consulta, eu conto para ele, conta que teve comigo e tudo, enfim, escreve a tua clínica, né, toda, e vamos fazer e eu sugiro que tu faça uma tomografia de pulmão. E aí, gente, que apareceu um tumor de Pancoast ali para essa paciente. Ela fez, depois ela veio me falar, né, que, enfim, ela teve que fazer uma remoção da primeira costela, primeira e segunda costela do lado esquerdo, muito provável esse tumor estava comprimindo o plexo braquial ali, por isso ela estava sentindo esses formigamentos para o membro superior esquerdo, que ela achava que estava infartando, que tivesse algum problema. E aí depois, enfim, fez todo o tratamento, ficou bem, enfim, mas foi uma grande remoção do tumor, do tecido e dessas estruturas, né? Depois a gente voltou, mas depois ela voltou para mim, mas aí ela voltou com uma outra abordagem, né? Uma outra proposta. E aí eu trago para cá, então, a importância do diafragma, né? Que é essa estrutura que divide o nosso tronco. Ele tem, então, ele tem inserção, deixa eu mostrar. Aqui. Uma porção external de fixação e ele se fixa aqui lateralmente entre a 7ª e a 12ª costela nos arcos costais, uma porção costal e uma porção postural de fixação lombar, então, que vem aqui desde T12, L1, L2, L3 e vai se fixar
com o pilar diafragmático direito, o pilar diafragmático esquerdo aqui, né? Essa zona, por que é tão importante, então? A gente pensa lá, naquela estrutura que a gente viu ali atrás, aquela imagem, pensando no peritônio parietal posterior. E aí depois a gente vê essa imagem aqui se fixando, se apoiando em cima da estrutura da coluna, né? Se apoiando ali, tendo relação direta, uma conexão direta com essas estruturas, costela, coluna. E a gente vendo a relação que existe do pilar diafragmático com desde da transição tóraco-lombar até a zona de fixação dele, dos pilares, né? A gente vê aqui, então, o pilar, por exemplo, o pilar esquerdo aqui, ele vem fazendo uma alça aqui, formando o hiato esofágico, e aqui a gente tem uma estrutura extremamente importante que a gente trabalha na nossa clínica, a gente tem até uma abordagem osteopática para trabalhar aqui, que é o músculo e ligamento de threads, né, que ele pode fazer um estrangulamento aqui em função de um mau funcionamento, de uma alteração de funcionamento dessa estrutura aqui, ele pode causar algum comprometimento, né? O paciente vai apresentar algumas clínicas, algumas queixas, e ele vem, então, aqui do pilar esquerdo, faz essa alça e ele volta para o pilar esquerdo. A gente vê também a correlação aqui extremamente importante do ligamento arcado médio e o ligamento arcado lateral, né? As zonas de inserção aqui da vértebra da espinhosa de L2 até a ponta da 12ª costela. E esses ligamentos, eles vão fazer um arco, um túnel de passagem do músculo psoas, que depois desce e vai se inserir lá na coxa femoral, e o ligamento arcado medial, né? E o lateral vai fazer um túnel, digamos assim, para a passagem do quadrado lombar. É isso aí, ó, a parte lombar, ligamento arcado, corpo vertebral, isso, tá. E a inervação, então, do diafragma é feita pelo nervo frênico de C3 a C5 e inervação sensitivas através do nervo intercostal da C6 a C11, né? Dor torácica, ó, a dor torácica, então, como ela pode se apresentar para a gente, né? Ela pode se apresentar, então, com uma dor interescapular, uma dor torácica média, que era de T6 a T10, que era mais ou menos essa paciente que eu falei para vocês ali. Uma dor cervical média de C4 a C5, por quê? Por conta da correlação com o frênico. Pode apresentar dor no ombro, ou direita ou esquerda, e apresentar também disfunção ou alteração de mobilidade, de funcionamento do diafragma. Né? Aqui a estrutura. E aí eu trouxe essa outra imagem aqui, agora só de uma visão musculoesquelética, depois eu vou voltar lá para o peritônio, mas para uma visão só muscular, né? Assim, para a gente ver a correlação das estruturas e o porquê que é tão importante, então, a gente correlacionar o que o paciente nos traz, né? A gente percebe aqui, então, o diafragma, eu vou ver aqui o pilar direito, o pilar esquerdo, de novo o pilar aqui esquerdo fazendo uma alça aqui, formando o ligamento músculo de threads, voltando para fixar aqui na parte anterior da coluna. Vejo o ligamento arcado aqui, permitindo uma passagem para o psoas, vejo o ligamento arcado aqui, permitindo uma passagem para o quadrado lombar, que vai se inserir lá, fazer a inserção dele na fossa ilíaca, na crista ilíaca, né? Isso, quadrado lombar que vai se inserir ali na fossa ilíaca. E o quanto que é importante, então, essa estrutura, né? Essa zona de transição, esse músculo que divide a nossa cavidade abdominal e que a gente fala tanto no sistema visceral, né? Tanto sobre ele também, porque há uma das figuras aí que trabalham e as vísceras trabalham em função do funcionamento dele, né? Então é isso que eu falei antes, assim, a importância da gente correlacionar aqui a chegada de determinados músculos com pontos de fixação em estruturas importantes, mas também a partida de outros músculos que vão para outros lugares, como aqui o psoas, que vai se inserir aqui na parte interna do trocânter, né? Como existe a relação, né? O porquê se relaciona e o porquê investigar e por que não olhar somente para um segmento específico, mas sim integrar o todo.
porque o nosso corpo é uma unidade indivisível, né? E aí eu trago aqui para vocês um artigo do Paulo Tosi, onde ele fala sobre ele investiga, né? Bom, o título do artigo é Lombalgia, Mobilidade Renal, a manipulação osteopática facial local. Ela diminui a percepção da dor e melhora a mobilidade renal. Bom, ele buscou aqui lombalgia versus alteração de mobilidade renal. Ele trabalhou com indivíduos com lombalgia inespecífica, né? E ele fala também aqui no artigo dele que, assim, até pouco tempo, né, ele cita isso, como recentemente a fáscia e os tecidos conjuntivos não especificados das costas, da coluna e enfim, das costas, eles foram levados em consideração em relação à fisiopatologia da lombalgia, porque até então isso não era levado. Foi uma coisa que começou a ser olhada a partir de então. E aí ele cita aqui que a fáscia perirenal, então, que é uma estrutura, porque ele quer ver a mobilidade do rim, né, como funciona a mobilidade do rim, a fáscia perirenal é uma bainha, é um tecido conjuntivo colaginoso que envolve o espaço perirenal, o rim e a glândula adrenal, né? Deixa eu explicar aqui um pouco uma imagem anatômica que faz sentido dentro do raciocínio que a gente está construindo ali, da correlação anatômica com o visceral, que então, eu vou ter aqui a fáscia perirenal, que ela vai ascender, gente. Isso aqui é a fáscia perirenal, ó, isso aqui. Ela vai ascender e vai se fixar aqui no pilar, no diafragma. Aqui eu tenho cúpula diafragmática esquerda. Ele vai se fixar ali e vai na continuidade descendendo, vai se apoiar, então, ele vai se fundir aqui com a linha média, né? Mas ele vai se fixar na M cúpula diafragmática aqui. E depois ele vai descer em direção à fossa ilíaca. Vai descer aqui em direção à fossa ilíaca, se fixando lateralmente à face ilíaca e medialmente, que aí aqui eu acho que eu cortei, talvez, ao tecido conjuntivo, a fáscia periuterina, né? Além disso, a fáscia renal posterior, cranialmente, ela vai se fixar aqui também a região do quadrado lombar, ela vai ter uma relação com o quadrado lombar, e lateralmente ela vai vir aqui, vai estar relacionada com o psoas está aqui. Então, ela vem aqui e se apoia lateralmente no psoas também. Em continuidade com isso, a camada ela vai se fixar também com a camada anterior da fáscia tóraco-lombar, que está fixada normalmente nos processos espinhosos das vértebras lombares, né? Então, olha a grandiosidade e a especificidade dessa estrutura e do porquê a gente correlacionar um acometimento visceral ou um acometimento estrutural, né, a mecânica, estar vinculada um com o outro, né? Correlacionar, fazer essas duas correlações. Isso é extremamente importante. E aí eu posso voltar aqui, porque eu quero falar. Aqui a imagem. Tá. Eu quero falar, então, dessa pesquisa que ele fez. Então, gente, ele usou um grupo de pessoas na Itália, de um ambulatório, onde ele acho que eram 214 indivíduos, sendo que desses, pelos critérios de exclusão e inclusão, né, entraram no estudo 140 pessoas. E aí, então, foi feita uma análise. Assim como o Fineu e o Leandro fizeram uma análise com ultrassom, ele utilizou também essa mesma análise de ultrassom. Foi lá, localizou o rim. Quem fez isso foi um médico, né, especializado nisso. Buscou aí a loja do rim, fez uma avaliação através da respiração normal, da respiração sem ser respiração forçada, verificou a alteração de tanto no movimento de inspiração e expiração, o que acontecia com o rim, e aí o grupo experimental recebeu um tratamento com um osteopata que tinha 6 anos de formado, recebeu um tratamento
manipulativo osteopático, não foi um protocolo. A pessoa vinha, chegava ali para um atendimento que durava 30 e poucos minutinhos, recebia essa abordagem, né, de tratamento manipulativo, e o grupo controle recebeu um chã, onde uma pessoa que não tinha conhecimento sobre anatomia ia lá e simplesmente botava a mão nas mesmas zonas onde a pessoa recebia um tratamento durante 30 e poucos minutos, né? Só que ele percebeu que, concluiu o estudo percebendo que houve sim alteração da mobilidade renal, inclusive ele traz até 3 tipos de alteração de mobilidade que ele caracteriza ali para o rim, mas ele percebeu sim que o tratamento manipulativo osteopático apresentou melhora da lombalgia, melhora da dor lombar e também apresentou alteração da mobilidade renal. Sendo que ele não fez, por exemplo, ele não cita, ele não descreve se ele fez, por exemplo, uma técnica para fáscia perirenal, por exemplo, que a gente tem uma abordagem em cima dessa estrutura, né? Mas ele fez um tratamento osteopático, ele não especificou protocolo nenhum. Em comparação, e aí, que eu não coloquei aqui, mas em comparação, só para vocês terem conhecimento, existe um artigo que fala de uma pesquisa onde foi feito bloqueio de um nervo lombar em um hospital em Wuhan, onde foi também utilizado um número grande de pessoas, eu acho que foram 150 pessoas também, mas, logicamente, um bloqueio lombar, ele teve a sua eficácia, só que ele teve que ser repetido, ele foi feito uma vez, depois 3 semanas depois. Mas aí eu trago para vocês o questionamento, né? Uma intervenção invasiva versus uma intervenção osteopática não invasiva, onde eu vou ter, com certeza, eu tenho aqui, de acordo com esse artigo, e a nossa clínica, uma alteração e uma melhora da dor lombar desse paciente, uma alteração da mobilidade lombar. Então, é fantástico isso, né? E aí, seguindo esse raciocínio, depois do que a gente viu ali do que o Tosi trouxe sobre a anatomia do peritônio parietal posterior, dessa loja lombar, dessa zona de envolvimento, eu trago aqui um pensamento para a gente, por exemplo, da gente correlacionar também uma dor lombar com a raiz do mesentério, né? E a raiz do mesentério é uma raiz que está fixada, então, aqui do ângulo do duodeno jejunal até a VIC, né? Que ele vai estar à esquerda aqui de L2 e vai terminar à direita de L5, né? Aqui embaixo, ele vai ter essa zona de fixação. No peritônio parietal posterior, a raiz do mesentério vai estar fixada num ponto ali nesse nível. Então, quando a gente tem um acometimento lombar, uma presença de dor lombar, a gente pode ter clinicamente alguma alteração neurovegetativa, algum acometimento que nos leve a pensar por um raciocínio visceral, a gente pode também apresentar aqui uma alteração lombar, né? A gente vai poder correlacionar com essa possível relação anatômica. E uma das disfunções associadas, então, nesse caso da raiz do mesentério, raiz do mesentério, pode ser uma alteração, apresentar uma alteração de lombar alto, ou então torácica baixa, que é uma zona de transição da charneira tóraco-lombar, né? Apresentar também uma alteração do seco e ADJ em função da zona de envolvimento de fixação da raiz do mesentério, né? As zonas que ela está fixada. E também uma modificação do funcionamento diafragmático também que vai estar acontecendo aí. A inervação da raiz do mesentério, ela se faz pelo sistema parasimpático, através do vago, e do simpático do gânglio mesentérico superior de T9 a T12, que a gente viu lá no início daquele esqueminha que eu mostrei, da divisão dos grupos, né, que se apresentam. Aqui está ela, a raiz do mesentério, então, que vai ter lá a origem, então, do ângulo do duodeno jejunal, a válvula iliocecal, ela forma esse babadão, né? Mas ela tem um ponto do lado esquerdo de L2 até a direita de L5. Ele vai estar fixado ali nessa zona, na coluna, no peritônio parietal posterior.
né? Bom, para concluir, então, gente, eu tentei conduzir assim de uma forma onde a gente deve correlacionar, trazendo a anatomia. A anatomia é a grande importância do nosso raciocínio osteopático, como a gente vai chegar a correlacionar. Se a gente não tiver conhecimento sobre essa anatomia, seja ela vascular, tendinosa, ligamentar, muscular, a gente não vai conseguir chegar a esse raciocínio de uma estrutura do que leva ao quê, né, das correlações que existem, né? A anatomia, então, é extremamente importante. Extremamente importante também correlacionar a clínica do paciente. O que o nosso paciente ele vai trazer para a gente, quais são as queixas que ele vai trazer, qual a razão da procura dele, ter sempre uma escuta ativa em relação ao que ele nos traz, ter um olhar osteopático investigativo, querendo buscar a causa do problema, entender qual é o curto-circuito que está acontecendo ali naquela máquina, naquele corpo, naquela pessoa, né? Buscar sempre, então, esse olhar investigativo, correlacionar as hipóteses com a anatomia, que é a construção, a base de tudo, e com o objetivo de tratar sempre o indivíduo como um todo, correlacionando todos os sistemas, não olhar para esse indivíduo como uma forma segmentada e única, mas entender que a gente tem estruturas que estão correlacionadas o tempo todo. E isso a gente só vai entender através do conhecimento anatômico, né?